Saber a diferença entre o TCP e o UDP é extremamente importante, até mesmo na área de segurança da informação. E é por isso que a gente está trazendo esse conteúdo gratuito diretamente do nosso curso, o Redes para a Segurança da Informação. Um curso bem interessante que a gente desenvolveu aí nesse ano para passar para você as bases de segurança da informação, como protocolos, tecnologias, a parte de simulação, a parte prática de fato dos servidores, para que você tenha um conhecimento interessante sobre redes para levar aí a sua carreira na área de segurança da informação de uma forma mais tranquila, já que redes de computadores é um pilar essencial para se trabalhar nesse setor. Se você quiser dar uma olhada na nossa grade para ver se o nosso conteúdo te interessa, aqui é o primeiro link na descrição. Então você pode clicar e acessar a nossa grade curricular, verificar todos os nossos módulos e todas as nossas aulas para ver se esse conteúdo vai de fato agregar alguma coisa para você e se você de fato precisa saber um pouco mais sobre redes de computadores, beleza? Então é só você clicar no primeiro link na descrição para entender um pouco mais sobre o redes para segurança da informação. Bem, nessa aula a gente vai dar uma olhada no TCP e no UDP. Qual é a diferença deles e por que isso é importante para o nosso entendimento do funcionamento da internet em si. Então, basicamente, vamos entender aqui a diferença desses dois e onde basicamente cada um é utilizado, né? Em qual tecnologia, em qual exemplo a gente pode encaixar o Transmission Control Protocol e o User Datagram Protocol, tá? TCP e o UDP bastante conhecidos, né? Na área de, na área de redes. E a gente vai tentar colocar também alguns tipos de ataque que a gente pode estar fazendo, algumas possibilidades, tanto com o TCP quanto com o UDP, beleza? Vamos então aqui às características do TCP. O TCP vocês vão ver que é extremamente mais complexo do que o UDP e o porquê disso é bem óbvio. E você vai conseguir entender por que isso é óbvio lá no final da aula, tá? Algumas características do TCP. O TCP ele é orientado à conexão, ou seja, a aplicação envia um pedido de conexão para o destino e usa a conexão para transferir os dados. Então ele cria um caminho, ele cria uma conexão. Ele faz, se necessário, o estabelecimento de uma conexão por meio de uma sequência de passos definidas. Então, ele primeiro se conecta, depois ele verifica se o destino está online, depois ele começa a enviar os pacotes, depois ele termina de enviar os pacotes, depois ele finaliza aquela conexão. Então, é como se eu estivesse indo do ponto A até o ponto B e fizesse um caminho até isso. Então, eu estou aqui no ponto A, eu quero ir lá para o ponto B, eu vou criar uma conexão, né, para iniciar uma comunicação. Então aqui a gente pode dizer que eu tenho cliente e aqui eu tenho o servidor e eu quero fazer uma comunicação entre eles. Então eu estabeleço uma comunicação para que essa comunicação ela seja feita. Então o TCP ele funciona dessa forma. Ele cria uma comunicação, ok? Dentro disso a gente tem outra característica que é o handshake. É um mecanismo de estabelecimento e finalização de uma conexão. Ele é o que faz a orientação à conexão de 3 ou 4 tempos. Se você já é um pouco ativo aí na área de redes ou na área de segurança, você já deve ter escutado o termo triple handshake, né, o triplo aperto de mãos, que é a tradução para handshake. Respectivamente, ele permite a autenticação e o encerramento de uma sessão completa. O TCP garante no final da conexão que todos os pacotes foram bem recebidos. Então, basicamente aqui é onde a gente tem a confirmação, né? O aperto de mão, a validação de que aquela comunicação ela foi bem feita. Então, esse é o handshake. Dentro do TCP, a gente tem outras características, como uma conexão ponto a ponto. Uma conexão TCP ela é estabelecida entre dois pontos. Os pacotes de broadcasting eles podem parecer violar essa regra, contudo não é bem assim. Esse pacote de broadcasting ele basicamente é desenvolvido da seguinte forma: ele é enviado como um pacote para um endereço especial no seu cabeçalho e qualquer computador na rede ele pode responder a esse pacote. Então, mesmo que ele seja um broadcasting, ele acaba ainda sendo uma comunicação TCP, só que uma comunicação TCP entre aspas abertas. E qual é a diferença, Afonso? Que você não explicou para a gente o que é broadcasting. Basicamente, a gente tem o broadcast e o unicast. O que é o unicast? Tá no nome, né? O unicast é uma conexão entre dois pontos. Então, quando eu faço A conecta com B, eu tenho uma comunicação unicast, tá? Uma comunicação de um para um. O broadcast é uma comunicação de um para vários.
Então vamos supor aqui que eu tenho o A é o meu broadcast, tá? Aqui é o meu broadcast, como se fosse um dispositivo, um roteador, alguma coisa do tipo. E aí aqui eu tenho B, C e D. E o que esses caras vão fazer? Eles vão se comunicar aqui. Então o D vai conectar com A, o C vai comunicar com A, o B vai comunicar com A. Isso daqui é um broadcast, porque o A está se comunicando com vários. E no caso do TCP, existe a regra que ele é ponto a ponto, então teoricamente ele não pode ser broadcast. Só que nesse caso aqui, o A ele vai criar 3 pacotes, né, 3 comunicações, e cada um desses dispositivos vai se comunicar com A. Então ele vai criar 3 comunicações ponto a ponto. Ele vai comunicar do A para o B, do A para o C e do A para o D em 3 comunicações diferentes. Então aqui ele está criando um broadcast, só que é uma comunicação ainda ponto a ponto desse broadcast. Além disso, a gente também tem a confiabilidade, que é um outro ponto bastante importante do TCP. A confiabilidade, ela funciona da seguinte maneira. O TCP, ele usa várias técnicas para proporcionar a entrega confiável dos pacotes de dados que dependem da sua aplicação. Então, ele gera uma grande vantagem em relação ao UDP. A gente vai entender isso mais para frente, tá? Então, basicamente, a confiabilidade é o seguinte: o protocolo ele foi encaminhado para o servidor, ele foi encaminhado para o ponto B. Ele precisa ter a confiabilidade que aquele pacote ele chegou naquele ponto de uma forma correta. Então, o TCP ele consegue recuperar pacotes perdidos, eliminar pacotes duplicados e recuperar dados corrompidos. Além disso, ele pode recuperar a ligação em caso de problemas de sistema de rede. Afonso, dá um exemplo que eu não entendi. Beleza. Vamos para essa outra faixa aqui que está livre e vamos simular aqui o seguinte. Eu tenho esse ponto e esse ponto ele quer se comunicar com esse ponto aqui. Tá? Eu tenho um cliente desse lado, do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho um servidor. Só que a gente sabe, né? A gente já sabe que a comunicação ela passa por vários roteadores. Então vamos lá de novo criar os roteadores aqui. Eu tenho um roteador aqui, tenho um roteador aqui, tenho um roteador aqui, tenho um roteador aqui. Roteador aqui e outro aqui. E mais um aqui, tá? Então aqui a gente tem um salto a mais para comunicar com o ponto A entre o ponto B. Então aqui a gente tem 3 rotas, né? A rota 1, a rota 2 e a rota 3, beleza? E eu quero me comunicar. Vamos supor que o meu ponto A está se comunicando aqui em cima, né? Com a conexão 1. Só que, putz, esse roteador aqui, ele caiu. Ele não está mais funcionando. Então, ele foi desligado. O que acontece? Vamos supor que eu já enviei 50% dos pacotes que eu precisava. Só que esse roteador caiu. Ou seja, essa rota ela foi quebrada. O que o TCP é capaz de fazer? Ele é capaz de identificar se algum pacote foi perdido, se algum pacote foi corrompido, e se foi, ele reenvia por uma outra rota. Então ele busca uma outra rota e continua fazendo essa comunicação sem corromper os pacotes, sem perder nenhum pacote. Então tudo que eu mandei via TCP vai chegar lá no meu destino de uma forma correta. Porque se corrompeu, ele reenvia. Se perdeu, ele reenvia. Ele consegue fazer a recuperação desses pacotes. Então, não tem problema quanto a esse erro de comunicação. Pode ocorrer. E esse problema ocorre o tempo todo. O tempo todo, rotas são redefinidas, o tempo todo, equipamentos são desligados. Então, isso para o TCP é o cotidiano, é o dia a dia, por isso que não é um problema grave para ele perder esses pacotes, ter esses problemas, ok? Outro ponto aqui é que o TCP ele é full duplex, então ele permite, é possível que ele faça transferência simultânea em ambas as direções, tanto cliente-servidor quanto servidor-cliente, durante toda a sessão, durante toda a comunicação. Apesar disso, em alguns momentos o protocolo ele necessita que alguns pacotes cheguem para que ele dê o envio dos outros pacotes, assim limitando as transmissões. Afonso, o que é full duplex? Basicamente, existem 2 tipos de comunicação. Vamos resumir aqui. É o full duplex e o half duplex. Vamos de novo para os desenhos toscos aqui em cima. Vamos aqui dizer que a gente tem o ponto A e o ponto B de novo, né? Eu vou desenhar 2 ponto A e 2 ponto B. Então, vou colocar outro ponto A aqui. Oca. Tudo aqui. E aqui o ponto B. Beleza? Aqui é o full duplex. Na esquerda é o full duplex, na direita é o half duplex. O que isso significa? Isso significa
que no full duplex eu vou ter uma comunicação apenas. Só que o que acontece nessa comunicação? O A ele envia pacote para o B e o B envia pacote para o A. E isso pode ocorrer ao mesmo tempo. Então, no mesmo tempo que o A está enviando para o B pode enviar para o A. No half duplex, a gente tem um problema que é o seguinte: enquanto o A está enviando para o B não pode enviar para o A. Enquanto o B está enviando para o A não pode enviar para o B. E ele tem duas vias, né? Uma via de envio e uma via de recebimento. Então a gente não tem uma comunicação half, a gente não tem uma comunicação full, né? A gente não tem uma comunicação por uma única linha de comunicação, por uma única seção que faz as duas coisas. A gente teria que abrir duas seções, uma para envio e outra para recebimento, ok? Além disso, o TCP também garante a entrega ordenada. O que significa isso? Significa que a aplicação ela faz a entrega do TCP de blocos e os dados eles são enviados em strings e tipicamente em octetos, e o TCP ele faz a quebra desses dados em segmentos. Esses segmentos eles são tamanhos de pacotes, a gente pode dizer, e são especificados pelo valor da MTU. Tá? O MTU é o responsável ou no seu roteador ou no seu provedor de internet por dividir esse pacote. Afonso, exemplo, por favor. Então vamos lá para os exemplos. Ó, aqui em cima eu vou pegar um outro, para fazer outro desenho ridículo. Eu vou desenhar uma barra aqui, quadrado aqui, um retângulo estranhaço, que não é um retângulo todo defeituoso. Vamos supor que isso daqui seja a string que você quer enviar. Então, você quer enviar isso daqui tudo. Vamos supor, tá, que isso daqui tem 10.000, tá? Tem 10.000 mega, 10.000 kbyte, 10.000 qualquer coisa. Tem 10.000. Só que o seu MTU, ele está configurado para 1.000. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a cada 1.000 o MTU vai quebrar esse pacote, então ele vai dividir isso daqui. Eu não vou desenhar 10 aqui, não vai ficar 10 quadradinhos, mas você entendeu, né? O MTU ele vai quebrar isso e isso vai ser enviado de 1.000 em 1.000. Ou seja, quando for enviado o A para o B, ele vai enviar quadradinhos, pacotes de 1.000, ok? Ele não vai enviar os 10 tudo junto, ele vai enviar de 1.000 em 1.000. Ele vai fazer essa quebra, ele vai fazer esse corte, essa divisão, ok? E a entrega ordenada do TCP, ela diz o seguinte: eu entrego ordenadamente. Eu envio primeiro o pacote número 1, depois o pacote número 2, depois o pacote número 3, depois o pacote número 4. Eu, TCP, envio ordenadamente. Só que isso não significa que vai chegar lá no ponto B ordenado. Por quê? Porque cada pacote pode seguir uma rota diferente, uma rota ser mais rápida do que a outra. E aí vai chegar tudo bagunçado lá no ponto B. O ponto B ele não vai receber o pacote 1 primeiro, depois o pacote 2, depois o pacote 3. Ele vai receber tudo bagunçado. Ele vai receber o 9, o 10, o 1, o 5, o 4, o 3. Ele vai receber tudo bagunçado e ele vai ordenar quando chegar lá. Então, quando o ponto B verificar que todos os pacotes chegaram, ele vai pegar aqueles pacotes e vai verificar a ordem de cada um e vai fazer a organização. Então, o TCP, ele encaminha tudo ordenado, mas por conta das rotas, por conta de latência, por conta de recebimento, de um monte de coisa, isso não chega ordenado para o ponto final. E o ponto final, ele tem que realinhar, ele tem que reorganizar todos esses pacotes quando ele está chegando. Beleza? Espero que você tenha entendido isso. Outro ponto é o controle de fluxo, que é uma parte muito importante do TCP, e aí a gente entende o porquê e já pode fazer analogias à possibilidade de ataque. O TCP ele usa um campo chamado de window ou janela para controlar o fluxo. E esse fluxo, o receptor, né, ele possui uma medida que recebe os dados e envia mensagens, que é o ACK, o Acknowledgement, ok? E ele faz o seguinte, ele confirma a recepção de um segmento, de um dado, como funcionalidade extra. Ou seja, o recebedor, né, o receptor dessa informação, ele fica dizendo para quem enviou, esse pacote aqui chegou em 2 milissegundos, esse outro aqui chegou em 3 milissegundos, esse outro aqui chegou em 15 milissegundos. O que acontece? Acontece que o TCP ele vai conseguindo verificar o tamanho desse buffer, o tamanho desse campo, e aí ele vai determinando a quantidade máxima de bytes que o receptor ele aceita. Então ele vai dosando isso, ele vai controlando esse fluxo para transmitir os segmentos com o número de bytes que deverá ser transmitido. Então, para acabar não gerando
transtorno, para acabar não gerando problemas. Então, isso é um acordo entre o receptor e quem está enviando essas informações, ok? Para que não envie, né, um valor menor do que a capacidade de envio ou maior do que a capacidade de envio, então ele sempre envia, ele sempre controla esse fluxo para enviar o tamanho correto, né, as informações corretas. Um outro ponto que também é responsabilidade do ACK é o controle de congestionamento. Lembra que eu acabei de falar que o receptor ele vai avisando quantos milissegundos que demora para cada pacote chegar? Então, isso é baseado no número de mensagens reconhecidos pelo ACK. Então, quando o receptor ele recebe esse pacote, ele vai dizendo o tempo, ou seja, o tempo que cada pacote demorou entre a ida e a volta, né? Entre a ida e assim, ó, o tempo entre a ida e o retorno. Ou seja, quando um pacote é recebido pelo TCP, o receptor avisa: recebi o seu pacote. E aí quem enviou o pacote fica sabendo que o pacote foi enviado com sucesso. É o que a gente estava falando sobre a confiabilidade. É confiabilidade. Ele tem que saber que o pacote chegou bem. Ele tem que saber que o pacote não teve desvios, que não foi para outro lugar e que não foi perdido, ok? Então o TCP ele calcula esse tempo entre o envio e o recebimento. Eu venho interromper a sua aula só para te lembrar que essa aula é gratuita, está disponível aqui no YouTube, mas é um conteúdo retirado lá do nosso curso, o Redes para a Segurança da Informação. Se você quiser saber mais, é só clicar no primeiro link na descrição. Isso se chama RTT, Round Trip Travel, ok? Esse é o correspondente por esse cálculo. Mas, Afonso, por que o TCP faz isso? Ele faz isso para fazer uma predição de quando ele deve ou não diminuir a taxa de transmissão do modo do núcleo de rede, para que ele não seja sobrecarregado. Ou seja, se ele vê que a latência está aumentando, que está demorando muito, tipo assim, começou lá em 2 milissegundos entre a chegada do pacote e a resposta. E daqui a 10 minutos ele ainda está enviando os pacotes que ele precisa, só que já está em 10 mil milissegundos. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir a taxa de transmissão, porque isso significa que está sobrecarregando o seu alvo. Então ele faz todo o controle para evitar o congestionamento, porque quanto mais congestionamento, mais facilidade de um pacote ser corrompido, mais facilidade de um pacote ser perdido, mais facilidade de acontecer algo com o pacote e aí ter que ocorrer o reenvio desse pacote. E aí é muito mais trabalho, né? Acaba gerando mais e mais congestionamento. E isso não é vantajoso, por isso que existe esse controle de congestionamento. Por isso que quando você vai fazer um download, por exemplo, ocorre lá o tempo variável de download. Hora é 2 minutos, hora é 10 segundos e assim por diante. Porque tem todo esse controle de fluxo e todo esse controle de congestionamento nessa conexão. Já que essa conexão que você está fazendo para fazer o download de um arquivo, ela é TCP. Porque você precisa informar para o servidor quais dados você já baixou e caso isso não fosse TCP, poderia simplesmente ocorrer um pacote corrompido e todo o seu download não iria funcionar. Aquele executável que você está baixando, ele não iria rodar na sua máquina por conta de 2 pacotes faltando, beleza? Então, como que funciona essa comunicação do TCP? Como que essa comunicação de fato ocorre? E aí essa comunicação ela tem um nome TCP sim ACK, tá? De forma bem grosseira. E olha só, o primeiro passo é o SYN, é a abertura ativa, que é realizada por meio do envio de um segmento, né, de uma unidade de dados, de uma camada, assim por diante, né, da camada de transporte, com uma flag SYN. Essa flag SYN é enviada do cliente ao servidor. Tá? O cliente define o número de sequências do segmento como um valor aleatório A, supondo. A gente já vai dar uma olhada no cabeçalho para você entender onde que vai essa flag, ok? O segundo ponto é o SYN ACK. Em resposta, o servidor ele responde com o segmento SYN ACK. O número do ACK, né, é o acknowledge, a gente já falou sobre isso, é definido como sendo 1 a mais do que o número de sequência recebido, ou seja, é A mais 1. Vamos supor lá que seja 1, então é 2. Tá? É o SYN ACK. O ACK ele significa, amigão, recebi o seu pacote, tá tudo show, vamos continuar? E aí eles começam o envio de pacote realmente do que é necessário. Depois a gente tem o ACK final, tá? A gente tem o SYN ACK, depois o ACK, que é finalmente quando o cliente envia um ACK de volta ao servidor e o número de sequência é definido ao valor de reconhecimento do recebido, ou seja, A mais 1. Antes era A mais 1, agora é A mais 1 de novo.
E o número de reconhecimento é definido como 1 a mais do que o número de sequência recebido, ou seja, B mais 1. Por quê? Porque no SYN-ACK o servidor envia um B e agora ele coloca B mais 1. Para entender isso aqui melhor, olha só, essa foto aqui com fundo branco. Essa foto aqui com fundo branco ela é bem simples para você entender isso. O cliente ele faz uma requisição de conexão para o servidor, enviando o SYN igual a 1 na sequência A. O servidor ele responde com o SYN-ACK, com o SYN igual a 1, a sequência igual a B, não é mais igual a A, e o ACK igual a A mais 1. E aí, o cliente responde com um SYN igual a 0, tá? Sequência A mais 1, ACK B mais 1. Ou seja, ele está incrementando tudo isso para que inicie uma comunicação. E aqui nessa foto com fundo transparente, a gente vê essa transferência de dados sendo feita de fato. Então, todos os bytes dessa comunicação. E aqui, o que acontece? A gente tem um ataque DDoS ou DOS chamado ataque SYN-ACK, que é onde a gente envia muitas requisições TCP SYN-ACK para o alvo, para o servidor que a gente quer derrubar, alguma coisa do tipo. E esse servidor ele tem tantos dados para responder que ele não consegue enviar o ACK. Ele não consegue enviar o ACK. Então a gente acaba matando ele exatamente aqui, ó, nessa coluna, porque ele não consegue enviar o ACK, tá bom? Então é um tipo de ataque onde a gente envia muitos dados SYN para o servidor responder SYN-ACK e o servidor ele não consegue dar conta e acaba travando, ok? Então é uma possibilidade de derrubar um serviço com esse tipo de ataque. Ainda hoje é meio complicado, porque tem cloud e tudo mais, então é muito mais difícil esse tipo de ataque, mas alguns anos atrás era bastante comum. Aqui a gente tem o tal do cabeçalho TCP que a gente estava falando, né? Como que funciona? Cada pacote, basicamente, ele possui uma configuração de cabeçalho, onde o destino, né? Ele consegue reconhecer esse pacote do que ele é, como que ele funciona. E dentro desse pacote, a gente tem, por exemplo, a porta de origem e a porta de destino. Supondo que seja uma comunicação HTTP, a gente teria como porta de destino uma porta 80, por exemplo. O número da sequência, que é o que a gente estava falando ali antes, né? A sequência igual a A ou a sequência igual a B. O número da confirmação ACK, porque isso tudo é monitorado. Depois a gente tem a parte de offset, as flags, que a gente já tinha comentado anteriormente, o tamanho da window, né, o tamanho da janela, o checksum, que é basicamente um sumário de checagem, né, uma checagem para verificar se aquele pacote é válido ou não é válido, é real ou não é real. Aí a gente tem as partes de ponteiro de urgência, as partes dos dados em si, o que vai dentro daquele pacote, quais dados que vão ali dentro, e ali no campo flag, a gente tem várias possibilidades de flag. Se você quiser entender essas flags do TCP, é só você jogar TCP flags no Google, porque você vai conseguir entender todas as flags. A flag ACK, a flag push, RST, SYN e afim, tá? E também tem ali a USBPTR. Tá? E aí você consegue compreender todas essas flags. A gente não vai entrar nesse detalhe, porque é muito fundo, muito profundo de verdade. Não precisa, para o tema do curso, não precisa chegar tanto assim, até mesmo porque é um tipo de conhecimento que você vai esquecer daqui a pouco. Agora vamos para o DP, olha como o DP é complexo. O DP ele é muito mais simples do que o TCP, e esse daqui é o cabeçalho dele. Dentro do DP a gente tem a porta de origem, porta de destino, comprimento da mensagem e o checksum. Só isso. Olha a diferença? TCP, UDP. TCP, UDP. Muita diferença, né? E aqui a gente tem a diferença entre o TCP e o UDP. E vamos explicar esse cara, qual que é a diferença, depois a gente entra no termo, a gente entra no qual tecnologia é usada. O TCP, ele precisa de toda aquela confiabilidade, ele precisa de toda aquela confirmação, se o pacote chegou, se chegou bem, se corrompeu, se não corrompeu. Então, vamos imaginar aí que você é o ponto A e você quer enviar uma encomenda para o seu amigo no ponto B, certo? E você falou para ele, olha, B, quando essa encomenda chegar aí, me avisa, me liga, dizendo que a encomenda chegou, se ela chegou bem, se ela chegou amassada. Então você envia uma encomenda lá pro seu amigo, certo? Você é TCP, tá? Aqui você é TCP. Então você é TCP, beleza? E beleza, você enviou um pacote, seu amigo recebeu esse pacote, seu amigo entrou em contato com você. Então ele entrou em contato com você. Recebi a sua encomenda chegou bem, não chegou amassada, tá tudo certo, o que veio dentro tá funcionando, tá tudo ok. Então essa é uma comunicação TCP, ok? A comunicação TCP, ela precisa da resposta. Todo pacote que ela envia, ela quer saber
se o pacote chegou, se ele chegou bem, se ele chegou corrompido, se está faltando alguma coisa. Então o TCP ele quer saber da resposta, ele quer saber se teve erro, ele quer saber se não teve erro. O UDP é diferente. O UDP ele simplesmente envia os pacotes. Ele não quer saber se você recebeu eles ou se você não recebeu eles. Então ele simplesmente envia, tá? Ele envia. Então o UDP é totalmente diferente. Vamos colocar aqui uma comunicação UDP de novo, tá? Agora aqui entre o A e o B. Só que essa comunicação é o seguinte: o A ele vai enviar alguma coisa para o B, mas ele não quer saber se vai chegar ou se não vai chegar. Ele só enviou. Ele pegou um panfleto lá e enviou para o B. Chegar, chegou, não chegou, paciência. Então o UDP ele envia. Ele não quer saber se você recebeu, se você não recebeu, se teve quebra de pacote, se o pacote se perdeu no meio do caminho, ele simplesmente envia, ok? Essa é a diferença entre eles. O TCP, ele tem uma conexão orientada. O UDP, ele não tem essa conexão orientada. O TCP, ele quer saber como os pacotes chegaram, quando chegaram, por que chegaram. O UDP, ele não quer nem saber se vai chegar, ele só quer enviar esses pacotes. Afonso, qual é a diferença entre esses dois caras? A diferença é a seguinte: o TCP ele é como se fosse um download, né? O TCP é como se fosse um download. Então, quando você baixa um arquivo do servidor, você está utilizando uma comunicação TCP, porque o servidor ele precisa também saber quanto que você já baixou daquele arquivo, quanto daquele arquivo você já fez um download. O UDP ele é como se fosse uma live stream, é como se fosse uma stream na Twitch, uma stream no YouTube, onde está ocorrendo a stream ali. Só que você pode perceber que às vezes alguém no chat está reclamando que está travando. Só que só está travando para ele, porque a comunicação dele é ruim. Mas você percebe que quando trava para ele, ele perde a stream. Aquela parte que ele perdeu, simplesmente ele não consegue, ele não conseguiu ver. Ele simplesmente perdeu, porque travou, picotou, bugou o áudio, e é isso. Porque aquilo ali é o DP, tá? Aquilo ali é o DP. Quando você liga para alguém via VoIP, via IP, né? A mesma coisa. Se picotar a ligação, não importa, porque é uma comunicação UDP. Eu estou me comunicando UDP com você, você está se comunicando UDP comigo. Então, se picotar a tua voz, não vai recuperar o pacote, etc. Mas, Afonso, por que a live stream utiliza UDP e não TCP? Porque o UDP é muito mais rápido do que o TCP. Imagina você está fazendo uma live para 1000 pessoas e você está fazendo em TCP. Você envia 1000 pacotes e tem que receber 1000 respostas para saber se todo mundo recebeu a mesma informação, se todo mundo recebeu a informação ok, se teve problema na entrega de algum pacote. Então isso sobrecarregaria com tranquilidade um servidor. Não seria possível fazer esse tipo de comunicação, porque a todo momento você, o número 900, o número 700 e o número 600 receberam pacotes quebrados, vamos ter que reenviar. Só que enquanto você está reenviando aqueles pacotes quebrados, já existem novas informações para enviar em cima. Então acaba causando um caos e a comunicação não ocorre de uma forma bem feita. Por isso que o UDP é utilizado para isso. Porque se tem 1000 pessoas assistindo uma live, o UDP simplesmente vai enviar para as 1000. Enviei para as 1000. Nossa, chegou. Ele nem vai saber, né? Mas vamos supor aí que chegou quebrado no 500. Foda-se, segue o baile. Segue o baile. Mandei para as 1000, já tenho mais pacotes para enviar, vou enviar mais pacote aqui. Então, o UDP ele não quer saber se chegou ou se não chegou. Ele envia, tá? Tanto que ele não sabe se vai chegar quebrado ou não. Então, basicamente, essa é a diferença entre o TCP e o UDP. Você viu que o TCP ele é muito mais complexo que o UDP, até mesmo por conta da confiabilidade, do ponto a ponto, do controle de tráfego, de congestionamento, do controle de envio e tudo mais. Ele tem toda aquela parametrização, todo aquele controle, toda aquela verificação, aquele cuidado. E o UDP não. O UDP ele só vai, beleza? Então, cada um deles é utilizado para uma coisa. Para ataques de segurança da informação voltados para segurança ofensiva, o TCP ele é muito mais utilizado do que o UDP. Você pode tentar fazer um DDoS com o UDP também, mas às vezes é mais eficaz você fazer isso com o TCP sem ACK por conta daquela obrigação do triple handshake que o servidor tem que fazer, ok? Então, basicamente essa é uma diferença entre as duas comunicações, entre o TCP e o UDP. Como eu disse lá no início,
você iria com facilidade entender a diferença entre esses dois. Espero realmente que você tenha conseguido compreender, porque eu tentei me esforçar para fazer com que ficasse bem fácil, bem cristalino a importância dos dois e a diferença entre eles. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Então é isso, espero que você tenha curtido essa aula. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E é claro, dá uma olhada aí na descrição, porque nela você vai conseguir acessar a grade completa do nosso curso, que tem mais de 16 horas de conteúdo em vídeo e vai continuar sendo atualizado no ano de 2022. Então a gente tem pelo menos 12 aulas para lançar no ano de 2022 e essas aulas vão complementar ainda mais o conteúdo que já está postado lá na plataforma, beleza? Então é isso, muito obrigado e até mais!